Irmãos, mas essa lição de hoje, mais 2 lições, nós teremos terminado o Êxodo. Porque agora, grande parte praticamente todo o restante do Êxodo, nós vamos ver hoje, que é o tabernáculo. Então, a lição do tabernáculo vai ser dada em 2 partes. Nós faremos uma introdução hoje, veremos uma parte da lição hoje, e semana que vem nós vamos ver o tabernáculo como intimidade com Deus, a intimidade de Deus com o seu povo. E aí então nós teremos uma última lição sobre o Êxodo, e aí nós encerraremos o livro do Êxodo. Vamos estar orando nesse momento. Vou pedir ao presbítero Júnior que faça uma oração. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter que usar bastante a folha, então nós vamos eu vou ir lendo e explicando, e os irmãos podem fazer perguntas. Eu vou usar bastante a folha porque nós resumimos bem aqui aquilo que nós queremos passar aos irmãos. Então, nas últimas lições, nós estudamos os 10 mandamentos. Nós ficamos aqui algumas semanas estudando os 10 mandamentos. As demais leis que nós encontramos no Pentateuco e no restante da Bíblia são desdobramento dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eles são a base da aliança. Então, aquilo que nós vamos encontrar na Bíblia de mandamentos, os outros mandamentos, eles derivam, eles têm alguma ligação aqui com os 10 mandamentos que nós já estudamos. Alguns mandamentos importantes como comer gordura, carne de sangue, carne de porco, isso vai ficar mais claro em Levítico e não em Êxodo. Então, por isso nós não vamos estudar essas leis aqui. Então veja ali, Moisés é o mediador da aliança, tipificando e apontando para Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Então, o tempo todo, Moisés aparece como o quê? Como um mediador. Só que Moisés, ele não é um mediador perfeito. Mediador perfeito é Jesus Cristo. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Mas Moisés, nas suas atitudes, ele sempre vai estar apontando para a pessoa de Jesus. Moisés é aquilo que a gente chama na Bíblia de tipologia. Ele é um tipo de Cristo, Ele não é Cristo, mas ele é um tipo de Cristo, ou seja, ele aponta para Cristo, as atitudes de Moisés. Então veja ali, Êxodo capítulo 20, do versículo 18 a 21. Êxodo capítulo 20, do versículo 18 a 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observou
se estremeceu e ficou de longe. Então aqui Deus havia acabado de dar os 10 mandamentos. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Então, quem é que fala com Deus aqui? Moisés. Então Moisés sempre vai aparecer como essa figura que faz mediação entre Deus e o povo. Isso vai aparecer várias vezes, né? Nós já vimos várias vezes, isso vai acontecer, vai continuar acontecendo por todo o Pentateuco. Mas alguém leia, por favor, eu vou ler, irmãos, eu estou lendo todos os textos porque o pessoal da internet pediu para que eu lesse os textos, né? Por causa do microfone. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, um único mediador, você pode marcar esse texto. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O único mediador, verdadeiro, perfeito, mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Isso é importante a gente enfatizar, porque algumas religiões têm muitos mediadores, muitos intercessores, mas a Bíblia diz que todos eles são falsos. Só há um único e verdadeiro mediador, que é Jesus Cristo. Então acompanha ali na folha. A aliança foi firmada com Israel, ou seja, Deus estabelece uma aliança com Israel. A base dessa aliança são os 10 mandamentos. Então, primeiro a aliança foi passada aos representantes de Israel e depois estendida a todo o povo por meio da aspersão do sangue da aliança. Veja lá Êxodo capítulo 24, versículo 8. Êxodo capítulo 24, versículo 8. O que Deus faz? Antes de nós lermos aí o texto, quero que você preste atenção aqui em mim, que é importante. O que Deus faz? Deus chama Moisés, Deus dá para Moisés os 10 mandamentos. Deus diz: Moisés, isso aqui é a base da aliança. Aí Deus chama Moisés, dá todas as orientações para Moisés. Então Deus chama a liderança e Deus dá a orientação para todos os líderes. E por fim Deus chama todo o povo e Deus dá a orientação para o povo. Isso aí vai aparecer aí em Êxodo capítulo 24. Então Moisés, os anciãos e o povo. Mas a aliança de Deus, ela é estabelecida com quem? Com todo o povo. Como que Deus firma a aliança? Com sangue. E aí então o povo é batizado com sangue no Antigo Testamento. Veja aí o capítulo 24, versículo 8, vai dizer o seguinte: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então aqui a palavra aspersão é a mesma palavra usada para batismo. Moisés pega o sangue e Moisés asperge sobre o povo. Lógico, irmãos, o sangue nem todo mundo ali recebeu uma gotinha de sangue, porque eram quantas pessoas ali? Mais de 2 milhões. Então imagina você jogar sangue em 2 milhões, não dá, né? Então ali foi um simbolismo. É por isso que o batismo ele é um símbolo da realidade. Ali Moisés, qual foi o símbolo? A aspersão do sangue da aliança. Então o povo do Antigo Testamento entrou em aliança com Deus, e o povo do Novo Testamento também entra em aliança com Deus, por meio do sangue de
Jesus. Na hora da Santa Ceia, o que é dito? Esse cálice é o sangue da nova aliança. Moisés estabeleceu uma aliança com sangue. Jesus Cristo estabeleceu uma nova aliança, também com sangue. Então, quando a pessoa aceita Jesus e ela é batizada, ela está entrando em aliança com Deus. Ela está se comprometendo a obedecer às leis de Deus. Porque o povo ali no Antigo Testamento tinha recebido os 10 mandamentos, entra em aliança com Deus, e qual que é o compromisso do povo? Obedecer os mandamentos. No Novo Testamento, nós entramos em aliança com Deus, somos batizados. Qual que é o nosso compromisso? Obedecer a Deus, viver de acordo com a vontade de Deus. Está claro isso, queridos? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Aspergido, ele foi aspergido. Moisés aspergiu o sangue. A palavra aspersão aí é a palavra batismo. No Antigo Testamento, ela foi traduzida. Batismo é uma palavra que no português, ela é uma tradução. A tradução aí que o tradutor escolheu foi aspersão. Sim. O Manuel está falando aqui que como a gente vê o batismo aqui, né? Como nós vemos o batismo aqui? O batismo já acontecia antigamente, né? A aliança com Abraão, ela foi firmada através da circuncisão. Aqui a circuncisão continua, mas há um novo símbolo que é a aspersão do sangue. Agora deixa eu dizer aqui uma coisa, meus irmãos. O que é importante para nós, queridos? O que é importante para nós? Batismo é aliança. Batismo não é água na cabeça. Não é isso. Batismo é aliança. Uma vez eu encontrei uma pessoa que disse assim: pastor, fui batizada em igreja evangélica. Falei, oh, que legal. Qual igreja você foi batizada? Ah, não sei o nome da igreja. Qual foi o pastor que te batizou? Ah, não sei. Eu fui lá num lugar, o pastor falou: quem quer ser batizado hoje? Eu disse: eu quero. Fui batizado, mas a pessoa não tem nenhum compromisso com Deus, até hoje. Deixa eu dizer uma coisa: quando nós entramos em aliança, aliança é o quê? Compromisso. Nós costumamos usar o termo aliança para quê? Para casamento, não é? Casamento é brincadeira, irmãos? É aliança, é um compromisso sério. E batismo é aliança, é um compromisso sério. O povo no Antigo Testamento entrou em aliança através do sangue que Moisés aspergiu. No Novo Testamento nós entramos em aliança através do sangue de Cristo. Qual que é a base da aliança no Antigo Testamento? Os 10 mandamentos. Qual é a base da aliança no Novo Testamento? Os mandamentos de Cristo. Vamos lá. Veja ali comigo na folha. Deus então ordenou a Moisés que levantasse o seu tabernáculo para representar a presença de Deus com o povo da aliança. Está aí comigo? Eu vou ler de novo. Deus então ordenou a Moisés que levantasse o seu tabernáculo para representar a presença de Deus com o povo da aliança. Então veja ali, o capítulo 25, a partir do capítulo 25, Deus fala para Moisés fazer o tabernáculo. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Agora, eu peço que você olhe para mim. Todo o êxodo agora vai girar em torno do quê? Tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo
é o desejo de Deus de se relacionar intimamente com o seu povo. O povo com quem ele estabeleceu aliança. Uma vez que Deus estabelece aliança com o seu povo, Deus diz o seguinte: agora nós vamos ter um relacionamento de intimidade. Então, o que é o tabernáculo? O tabernáculo é a expressão visível de Deus de querer se relacionar com o seu povo. O povo que tem aliança com ele. Porque Deus se relaciona com quem tem aliança com ele. Deus não se relaciona com todos os homens. Deus se relaciona com aqueles que têm aliança com ele. E a pergunta que eu faço e que você deve se fazer nessa manhã é: você tem aliança com Deus? Porque se você tem aliança com Deus, Deus quer se relacionar intimamente com você. É isso que o tabernáculo vai dizer. Veja só, Deus dá os mandamentos, Deus asperge o sangue sobre o povo, e Deus diz: então agora que vocês entenderam qual é a minha vontade, vocês entenderam o que eu quero, então agora eu vou me relacionar intimamente com vocês. De forma íntima. O tabernáculo, ele representa a presença de Deus com o povo da aliança. Ordinariamente, o tabernáculo foi levantado por meio de ofertas. Então, do capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 9, nós não vamos ficar lendo, viu, irmãos? Eu quero entender que você já leu o Êxodo, que eu venho pedindo, né? Leia o Êxodo desde o começo do ano. Então, Deus pede a que tragam ofertas para a construção do tabernáculo. Isso é uma coisa que eu quero ressaltar. Por quê? Porque Deus poderia ter feito o tabernáculo descer dos céus? Poderia. Ele pode tudo, né? Ele poderia ter feito, não, desce aí um tabernáculo pronto do céu. A participação do povo, e é o povo que tem aliança com Deus, tem intimidade com Deus. Então, o tabernáculo ele foi construído por meio de ofertas. E a igreja, nós temos pregado isso nos últimos domingos, né? Já encerramos essa série de sermões. Hoje à noite eu vou estar orientando a igreja acerca das eleições, né? Acerca das votações que vamos ter. Mas Deus, ele trabalha como? Ele trabalha através de dízimos e ofertas para sustentar a sua igreja e fazer expandir a sua obra. Então o tabernáculo não foi feito de forma diferente. O tabernáculo ele foi feito por meio de ofertas. Tudo deveria ser feito conforme o modelo dado por Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 9. Êxodo capítulo 25, versículo 9, Deus vai dizer assim a Moisés: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo Então Moisés não deveria fazer nada segundo a cabeça dele. Deus diz para Moisés: você vai fazer tudo conforme eu te mostrar, tudo conforme eu te revelar. E na Bíblia, meus irmãos, tudo é assim. O povo de Deus não pode fazer as coisas conforme a sua imaginação. Nós fazemos as coisas segundo a ordenação de Deus. Por quê? Porque a nossa imaginação é pecaminosa. Se eu fosse fazer um culto segundo a minha imaginação, cada igreja fazia um culto segundo a sua própria maneira. Mas como o culto é ordenado por Deus, então nós temos que fazer o culto conforme Deus prescreveu na sua palavra. Então o tabernáculo, veja ali, o tabernáculo, como bem sabemos, aponta para algo maior do que ele, suas representações espirituais. Isso aqui é importante. Lembra que eu disse aqui numa aula que quando a gente é criança, como é que você ensina a criança? A gente ensina a criança através de símbolos, né? Através de desenhos. Então, quando nós vamos ensinar crianças, nós usamos flanelógrafos. Algumas coisas a criança não consegue entender. E eles fazem cada pergunta, mas para ensinar a criança, a gente usa símbolos, usa imagens.
E quando nós somos adultos, nós já não precisamos mais de imagens, porque nós já conhecemos a realidade. Então o povo de Deus ali no Êxodo, eles eram como que crianças. Então Deus tem que ensinar o seu povo através de imagens. No Novo Testamento, as imagens elas desaparecem, porque Deus entende que no Novo Testamento nós já somos adultos, nós já temos a compreensão clara das coisas. Então, no Antigo Testamento usa-se muitas imagens, no Novo Testamento as imagens elas vão desaparecendo. Agora, essas imagens que vão aparecer aqui, elas têm significados espirituais, significados que vão além das imagens. Então é o seguinte, quando nós olhamos para alguma imagem do Antigo Testamento, nós temos que procurar entender o seguinte: qual o significado espiritual dessa imagem? É isso que nós vamos ver nessa manhã. Deus deseja ter relacionamento íntimo com o seu povo. Como Deus vai manter esse relacionamento íntimo com o seu povo? Então veja ali em negrito. Nesta aula falaremos sobre o tabernáculo e suas representações espirituais ou tipologias, se preferirem. Então vamos lá. Moisés ele é uma tipologia. O próprio Moisés é uma tipologia, porque Moisés é um mediador que fala a respeito de um mediador maior que é Jesus Cristo. Moisés intercede pelo povo de Israel, mas o nosso intercessor perfeito é Jesus. Da mesma maneira, o tabernáculo ele é cheio de tipologias que vão falar de coisas maiores. Então veja ali o segundo parágrafo da folha. Os rituais envolvendo o santuário ou tabernáculo, como você preferir, né? Pode usar tanto a palavra santuário quanto a palavra tabernáculo. Os rituais envolvendo o santuário ou tabernáculo aparecem por toda a Bíblia. Jesus é a concretização do tabernáculo. Na Bíblia não existe nenhuma doutrina mais vasta que a do tabernáculo. Um dos principais temas do tabernáculo é a presença e a intimidade de Deus com o seu povo. Cada parte do tabernáculo e seus utensílios nos falam de Jesus e seu sacrifício pelo seu povo. Anote pontos importantes e na frente dos utensílios do tabernáculo, anote a relação destes com Jesus e a sua obra. Então vem cá, deixa eu esclarecer aqui. Qual que é a doutrina que mais aparece no Antigo Testamento e no Novo Testamento? A doutrina do tabernáculo. Isso que nós vamos ver aqui nessa manhã é central para o entendimento da Bíblia. Se você quiser compreender partes importantes da Bíblia, você precisa compreender o tabernáculo, e nessa aula nós vamos ajudar você a compreender o tabernáculo. Só que é o seguinte, nem tudo eu escrevi aqui nessa folha, então você vai precisar usar a sua caneta para anotar. Então eu tenho sempre falado, traga a caneta, né? Para anotar algumas coisas que significam o tabernáculo. Então a gente tem aqui uma planta, você tem aí um desenho do tabernáculo e os seus utensílios. Então veja ali na Bíblia, Êxodo capítulo 25. Então você vai ter aqui a partir do versículo 10, a arca, a partir do versículo 17, o propiciatório. E isso vai aparecendo aqui todos os utensílios vão aparecer aqui. Agora eu quero explicar uma particularidade. Aqui em Êxodo 25, versículo 10, está ali a arca.
Está aí comigo, irmãos? Vocês estão aí comigo? Êxodo 25, capítulo 25, versículo 10, está aí a arca. Vamos ler aqui alguns versículos. Está escrito assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás. Agora vá lá para Êxodo 37. Êxodo 37, vai aparecer aí de novo o quê? A arca. Aí vai estar escrito assim: fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura, de ouro puro a cobriu. Então vai estar tudo repetido. Você vai ver assim que é tudo repetido. Aparece no começo ali de Êxodo e depois repete tudo depois. Qual que é a diferença? Vocês repararam como é a diferença? Qual é a diferença? Por que repete a arca em Êxodo 25, depois a arca em Êxodo 37, e assim tudo vai sair, tudo vai sendo repetido? Por quê? Renato sabe tudo. É isso mesmo. Primeiro Deus vai dizer assim: façam desse jeito. E depois vai ser mostrado que eles fizeram do jeito que Deus mandou. Do jeitinho que Deus mandou, eles fizeram. Parece que é uma repetição, mas não é. Na ata do conselho, está escrito assim, quando tem reunião do conselho, o conselho diz assim, dia tal receber tal membro, aí coloca tudo lá. Aí depois que o membro é recebido, vai dizer assim, dia tal foi recebido tal membro, é tudo repetido. Por quê? Porque é registrado que a pessoa ia ser recebida, depois vai ser registrado que a pessoa foi recebida. Então está registrado aqui em Êxodo como deveria ser feito, e depois está registrado como foi feito. Essa é a diferença. Então veja aqui o mapinha, o quadrinho. As medidas do tabernáculo, você pode ver na Bíblia aí mesmo. Então você tem um quadrado maior, que é o átrio. Todas as pessoas poderiam entrar no átrio. Qualquer pessoa poderia entrar no átrio, desde que essa pessoa tivesse antes entrado em aliança com Deus. Ok, irmãos? Quem poderia entrar no átrio? Qualquer pessoa que tinha aliança com Deus. Aí se chegasse lá, um estrangeiro, podia entrar no átrio? Sem aliança com Deus. Aí você tem, dentro do átrio, duas coisas, né? Você tem o altar do sacrifício e o lavatório. Faltou aqui a porta do átrio nesse desenho. Mas entra pela porta, encontra o altar do sacrifício e o lavatório. Nós vamos explicar cada um desses elementos daqui a pouco. Aí você tem uma outra porta, que é a porta que dá para o santo lugar. Dentro do santo lugar tem o candelabro de 7 pontas, ou o menorá, a mesa do pão da presença, né, o pão da proposição, e o altar do incenso. E aí tem uma terceira porta, havia um véu nessa porta, e aí você passava por esse véu, e tinha ali a arca da aliança. Nesse terceiro lugar aqui, o lugar santíssimo, o sacerdote poderia entrar ali, o sumo sacerdote entrava ali apenas uma vez por ano. Ok. Então veja ali os pontos. São 20 pontos. E nós temos ali
mais ou menos 20 minutos. Nós vamos explicar cada ponto agora. Você está aí comigo, irmão? Então, bora lá. Primeiro ponto aí. Ofertas para o tabernáculo. Nós não vamos ler os textos por causa do nosso tempo e também não tem necessidade. Você pode ler na sua casa, você que não leu, agora eu quero crer que vocês já leram. Ofertas para o tabernáculo. O que o texto vai mostrar? Que Deus moveu os corações para que as pessoas ofertassem. É interessante isso, porque ao mesmo tempo que Deus vai dizer assim, tragam oferta, Deus vai dizer para Moisés, receba a oferta das pessoas que eu movi o coração delas para me entregarem a oferta. Então Deus é que desperta o seu povo para ofertar. Então quando Deus pede uma coisa, Deus sustenta essa coisa. Deus, ele ordena e ele providencia aquilo que é necessário. Então, essa é a questão das ofertas, né? O que mais se destaca ali é Deus movendo o coração das pessoas para que elas participassem. Segundo ponto, a arca. A gente já começa com a arca, né? A arca ficava no lugar santíssimo, ou santo dos santos, ficava no santo dos santos, espaço que representava o trono de Deus. Então, ali o santo dos santos, ele representava o trono de Deus na terra, porque o tabernáculo era a casa de Deus, o tabernáculo representava a presença de Deus, e o trono de Deus ficava ali no santo lugar, ou no santo dos santos. No santo dos santos, perante a arca, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, acompanhado de sangue para aspersão. Então, aquela historinha que você ouviu várias vezes, que o sumo sacerdote entrava com uma cordinha, né, no pé, isso aí, irmãos, é lenda, não é verdade, né? Não acredite nisso. Nenhum sumo sacerdote morreu ali. Ele entrava com sangue nas mãos, no santo dos santos, e ele aspergia sangue ali naquele lugar. O sangue nas mãos do sumo sacerdote representava o sangue de quem? De Jesus Cristo. Porque ninguém pode entrar na presença de Deus sem Jesus Cristo. Nós oramos em nome de quem? Então, quando nós oramos em nome de Jesus, é como se nós disséssemos assim, Senhor, nós estamos entrando na Tua presença em nome de Jesus, através do sangue, do sacrifício de Jesus. O sumo sacerdote era representante do povo. Então, o nosso representante é Jesus, né? Hebreus capítulo 9, todo o capítulo 9 e também o capítulo 10, versículo 19. O que tinha ali no Santo dos Santos? Agora eu quero que você olhe para cá, porque você vai ter que usar um pouco a sua imaginação. Dentro do Santo dos Santos tinha só um objeto, que era a Arca da Aliança. Era o único objeto que estava ali. Dentro da arca, a arca era uma arca mesmo, era um lugar que se punha coisas dentro. O que se tinha dentro da arca? Os 10 mandamentos, né? As tábuas da lei, os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão. Isso aí estava ali dentro da arca da aliança. Então, a arca da aliança, ela guardava o quê? A aliança. Os 10 mandamentos estavam ali dentro. Deus fez uma aliança com o seu povo. Veja ali o ponto 3, o propiciatório. Sim.
ele não seria fulminado, Manuel? Por que o sumo sacerdote não seria fulminado? Essa historinha da corda no pé, ela não está na Bíblia, ela não está no Talmud, ela não está em nenhuma tradição judaica. Se você for em Israel e perguntar lá para algum judeu, ele vai falar, nunca ouvi isso aí, isso é coisa nossa, nós é que inventamos. Por que ele não seria fulminado? Porque ele entraria ali com sangue. O sangue era a defesa dele. Ele não poderia entrar sem sangue. Agora, o que acontecia ali? Imagina que isso aqui é a arca. Em cima da arca tinha uma tampa. O nome dessa tampa era propiciatório. Nessa tampa tinha 2 querubins. Um querubim de um lado e um querubim do outro lado. Os querubins ficavam de cabeça para baixo, olhando como se olhando para dentro da arca. Esses querubins, eles representavam a glória de Deus, porque ali, no Santo dos Santos, Deus revelava a sua glória, como se uma luz saísse de dentro da arca e o povo via essa luz, como se uma luz subisse daqui e brilhasse até os céus. Os irmãos estão entendendo? É algo realmente glorioso. Era o trono de Deus na terra. Os querubins que estavam ali na Arca da Aliança representam os querubins que estão no céu, na presença de Deus. Quando Isaías vê a glória de Deus, lá em Isaías capítulo 6, aparecem anjos, aparecem querubins gritando, cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, há seres celestiais na presença de Deus. Agora, o que significa a tampa? A tampa do propiciatório significa aplacar a ira, o aplacar da ira de Deus. É isso que significa essa tampa. Essa tampa, ela representa Jesus Cristo. O propiciatório representa Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo na cruz aplacou a ira de Deus que estava destinada a nós. Vocês entenderam, irmãos? O que significa essa tampa aí, o propiciatório? Veja aí o capítulo 25 de Êxodo, versículo 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Versículo 22. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar aos filhos de Israel. Então é como se Deus descesse ali, porque Deus está dizendo assim, virei a ti. Deus descia naquele lugar e falava com o seu povo. Só que essa tampa, esse propiciatório, ele falava de Jesus Cristo, porque propiciação ou propiciatório é o aplacar a ira de Deus. Quer ver, meus irmãos? Vamos ver aqui. Vamos ver lá em Êxodo capítulo 32. Só para explicar. Êxodo capítulo 32. Essa aí vai ser a nossa última aula, mas eu vou adiantar aqui alguma coisa. Deus está lá, Deus está com Moisés lá no Monte Sinai. Abra a Bíblia aí, mas olhe para cá. Senão essa lição aqui, se você perder um pouquinho, você vai ficar, perdido. Deus está com Moisés lá em cima do Monte Sinai. Deus está dando os 10 mandamentos para Moisés. Deus está escrevendo os 10 mandamentos numa tábua com o dedo dele. Aí de repente Deus diz assim para Moisés: Moisés, a gente está aqui no Monte Sinai, nós dois, só que o povo lá embaixo fez um bezerro de ouro. Eu vou matar esse povo.
Aí Moisés fala assim: não, Senhor. Moisés é o mediador, ele se coloca como Cristo. Não, Senhor, tem misericórdia. Moisés desce, fica nervoso, quebra as tábuas da aliança. E Moisés assim: agora vocês pecaram contra Deus, Deus está irado com vocês. O que é preciso fazer quando Deus está irado? Êxodo capítulo 32, versículo 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Vocês estão aí comigo, irmãos? Êxodo 32, versículo 30. No dia seguinte, disse Moisés ao Senhor: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei o que pelos seus pecados? Propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Essa questão do risca-me aqui, nós vamos ver na nossa última lição. Mas o que Moisés faz pelo povo? Propiciar. Qual que é o nome da tampa da Arca da Aliança? Propiciatório. Agora abra lá em 1 João. Isso aí não vai ter na folha não, irmão. Você vai, quem não anotar, depois pega na internet. 1 João, lá antes de Apocalipse. Primeira João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Filhinhos meus. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o quê? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Oi? Ele aplaca a ira. Na cruz, Jesus Cristo aplacou a ira de Deus que estava destinada a nós. Veja ali ponto 3 na folha. Ficou claro, irmãos, a questão do propiciatório? Você entendeu? Muito bem, porque a palavra propiciação é uma palavra esquisita, né? A gente não usa essa palavra no dia a dia, mas ela significa isso aí, né? O aplacar da ira. O propiciatório, ponto 3 ali, o propiciatório. Entre os querubins, Deus manifestava a sua glória. Então vamos lá, a mesa. Então, dentro do santo lugar tinha uma mesa. Nessa mesa iam os 12 pães, chamados de pães da proposição, ou pães da presença de Deus. Esses 12 pães falam da comunhão com Deus e com Jesus Cristo. 12 pães. Por que 12 pães? Porque Israel são 12 tribos. Para que serve o pão? Para comer junto. A gente só come pão com quem a gente tem comunhão. Os 12 pães é Deus dizendo assim para o seu povo: quero ter comunhão com vocês, quero ter intimidade com vocês, vamos comer juntos, vamos andar juntos. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. O candelabro, esse pão era trocado toda semana. Ele ficava lá 6 dias, no 7º dia ele era trocado. Sem fermento, só os sacerdotes poderiam comer esse pão. Exato, mas é o pão que fala da comunhão com o seu povo. Como Deus trabalha com representação no Antigo Testamento,
Então os sacerdotes, eles representavam o povo. Então tinha também o candelabro, o menorá, né, o candelabro de 7 pontas. Esse candelabro ficava aceso dia e noite, ficava aceso 24 horas. Candelabro de ouro puro, pesava 43 quilos e representava a presença do Espírito Santo. Irmãos, o que representa o candelabro? Imagine que o santo lugar era um lugar escuro, sem janelas. Então o candelabro iluminava o lugar. Quem nos ilumina? O Espírito Santo. Quem nos dirige? O Espírito Santo. Quem nos guia a toda a verdade? Quem nos guia à presença de Deus? Quem convence o homem da justiça, do pecado, do juízo? O Espírito Santo. Mas o candelabro também fala de Jesus, porque Jesus Cristo disse que Ele é a luz do mundo. As cortinas. As cortinas. Eu não sei o que é isso, viu, irmãos? Carreata para Bolsonaro. As cortinas. Vai ser difícil, viu? Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Na hora da missa ninguém faz carreata, né? As cortinas. Então imagine que o tabernáculo, ele era feito de cortinas, e tinham várias cortinas. Quando alguém entrava dentro do tabernáculo, via uma cortina vermelha, com querubins desenhados. As bordas, né, eram roxas. Então tinha uma cortina vermelha, tinha uma cortina roxa, tinha a cortina de fora, ela era feita de peles de texugo, era uma cortina cinza. A ideia é a seguinte: por fora o tabernáculo não é tão belo, mas por dentro ele é lindo, maravilhoso. Por quê? Porque quanto mais nós entramos na presença de Deus, mais nós vemos a beleza de Deus. Uma coisa é ver Deus de longe, outra coisa é entrar na presença de Deus para se relacionar com Ele. Então há uma ideia de progressão nas cortinas, de que de fora para dentro, quanto mais você vai entrando dentro, mais belo é e mais glorioso é. Essa é a ideia. As cortinas eram coloridas e davam as boas-vindas à adoração. Elas falam da realeza, da santidade de Jesus Cristo. Os querubins falam da grandeza de Deus e da reverência que estes seres celestiais têm pela presença de Deus. Então imagine que quando alguém entrava dentro do santo lugar, essa pessoa era chamada para adorar, era convidada a adorar, porque a beleza do lugar, a majestade do lugar convidava para adoração. Então as cortinas, ponto 7. A coberta de peles e as tábuas. Então isso aqui era a parte externa do tabernáculo, e a representação é aquela que eu já disse, né? Exterior. Vai ser complicado, viu, irmãos? Tenta fechar as portas, por favor. Oi? Então, mas estamos com ar condicionado, né? Todo jeito, fechando as portas, acho que vai ficar um pouco melhor o som. Meus irmãos, ponto 8, o véu e as colunas. O véu ele ficava ali entre a Arca da Aliança e o Santo Lugar. Então ninguém podia entrar, ninguém via a Arca da Aliança,
nem os sacerdotes. O único que via a Arca da Aliança era o sumo sacerdote uma vez por ano, porque havia um véu. O que significa o véu? O véu significa que a presença, nós não estamos livres para entrar na presença de Deus. É isso que significa o véu. Vocês entenderam o que significa o véu? O véu significa que nós não podíamos entrar na presença de Deus. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o que aconteceu? O véu se rasgou de cima a baixo. O que Deus estava dizendo com isso? Agora o caminho para entrar na presença de Deus está livre. Não somente o sumo sacerdote, mas qualquer pessoa que tem aliança com Deus pode entrar agora na presença de Deus através do véu. Ele fez isso. Ele fez isso. O altar de holocaustos. O Marquinhos está dizendo aqui que provavelmente o véu era bem grosso, né? Não rasgava facilmente. Só Deus mesmo entrou ali e rasgou o véu. O altar de holocaustos, quando alguém entrava ali no tabernáculo, a primeira coisa que via era o altar de holocaustos, onde eram feitos os sacrifícios com fogo. O que era queimado ali no altar de holocaustos? Cordeiros. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o altar de holocaustos fala do sacrifício de Jesus Cristo. O átrio do tabernáculo, ponto 10, era a entrada, tinha uma porta. Jesus Cristo disse: eu sou a porta, né? Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10. O ponto 11 vai falar sobre o azeite do tabernáculo, o azeite do candelabro. Então era um azeite especial feito só para o candelabro. O altar de incenso, ele representa as nossas orações. Então o fogo do incenso vinha do altar de holocaustos. Então, meus irmãos, o altar de incenso, ele representa as nossas orações. O incenso perfumava o tabernáculo. E as nossas orações, Deus recebe como um perfume gostoso. Sabe perfume gostoso? Não é bom você estar perto de um perfuminho gostoso, o Auro aí que vende perfume? É bom, não é, Auro? As nossas orações são como um perfume gostoso na presença de Deus. A bacia de bronze era onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, símbolo da purificação que temos em Jesus Cristo. Aí tem as referências do Novo Testamento que você pode ler depois. O óleo da santa unção. Esse óleo da santa unção, foi usado para ungir o tabernáculo. Agora o tabernáculo, ele foi ungido uma única vez por Moisés. O incenso sagrado, né, as especiarias, você vai ter lá em Êxodo 30. Ponto 16. Deus escolheu quem iria trabalhar na construção do tabernáculo, que foi Bezalel e Aholiabe, né? Você vai ver ali Êxodo 31, 35 e 39. Então não foi qualquer pessoa que trabalhou no tabernáculo, foram aqueles que Deus escolheu. O ponto 18, as vestes dos sacerdotes. Como eram as vestes dos sacerdotes? Eram vestes suntuosas, como as vestes de um rei. Por quê? Porque porque o sacerdote ele entrava na presença de Deus. Ele oficiava em nome de Deus e também em nome da nação de Israel. Então por isso as suas vestes eram tão belas. Ponto 19, tudo pronto, Deus manda levantar o tabernáculo, e uma vez que o tabernáculo está levantado, Deus enche o tabernáculo com a sua
glória. Isso aí nós vamos ver semana que vem. O tabernáculo é uma tenda móvel. Montava e desmontava. Agora, irmãos, para encerrar nossa aula, eu quero que você olhe aqui para esse desenho. Caminhãozada aí tirou um pouco da minha concentração. Mas vamos lá. Imagine que você está entrando no tabernáculo. O tabernáculo é o lugar onde Deus quer revelar a sua glória ao povo, e o tabernáculo fala da intimidade que Deus quer ter com o seu povo. Você entra no tabernáculo por uma porta. Quem é a porta? Jesus é a porta. O Novo Testamento vai dizer que Jesus é a porta. Logo que você entra, a primeira coisa que você encontra é o altar do sacrifício. Jesus Cristo é o nosso sacrifício. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Não precisamos mais fazer sacrifício. O sacrifício já foi feito por Jesus. Andando um pouquinho mais, nós temos o lavatório. Era onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essas referências estão todas aí na folha. Aí então nós entramos pela segunda porta, que é a porta do santo lugar. No santo lugar, o que nós encontramos logo na entrada? O candelabro iluminando o nosso caminho até a presença de Deus. Deus quer nos conduzir à presença dele. Nós vemos então os pães da proposição, que é Deus dizendo que ele quer ter comunhão conosco. Deus falando que ele quer sentar-se à mesa conosco. E Jesus Cristo diz que lá no céu nós vamos cear com Deus. Andando um pouquinho mais, nós temos o altar de incenso, que é Deus dizendo o seguinte: falem comigo, orem, eu ouço as suas orações. Suas orações para mim são como uma coisa gostosa. Eu gosto de ouvir vocês falarem, e eu respondo às suas orações. Andando um pouquinho mais, nós vamos então até o lugar mais íntimo da presença de Deus, que é a Arca da Aliança. Nós entramos hoje, podemos entrar hoje, no Santíssimo Lugar, através do sangue de Jesus Cristo. E quando nós entramos ali na presença de Deus, no Santo dos Santos, ali Deus revela a sua glória. Ele fala da aliança que ele tem com o seu povo. E é como se Deus dissesse: não temam. O sumo sacerdote não precisava temer entrar ali. Ele entrava para ter intimidade com Deus. Nós não precisamos temer entrar na presença de Deus, porque Jesus já fez o sacrifício por nós. Agora, meus irmãos, no Santo dos Santos, nós desfrutamos da intimidade com Deus, da glória e da grandeza de Deus. Então o Êxodo, meus queridos irmãos, nos fala isso, encerra falando disso, da intimidade que Deus quer ter com o povo da aliança.